Bom, começando aqui mais uma aula, onde o tema de hoje é microbiologia, mais especificamente falando sobre a bactéria Neisseria meningitidis. Bom, como eu já falei, ela é uma bactéria e, como a gente sabe, para classificar uma bactéria, a gente tem que classificar de acordo com aquilo que a gente está vendo no microscópio. Então aqui, a Neisseria meningitidis é um diplococo gram-negativo aeróbico. Então, desmitificando cada uma dessas palavras aqui, diplococo se refere ao formato que a gente está vendo a bactéria no microscópio, que seria esse aqui. Os cocos são essas bolinhas aqui roxas, e quando os cocos eles andam assim em dupla, a gente chama eles de diplococos. Gram negativo se refere a um teste de coloração que foi feito com essa bactéria, que elas são classificadas de acordo com a cor que elas adquirem após esse teste. As bactérias que adquirem a coloração roxa ou azul são consideradas gram-positivas. E as bactérias que recebem a coloração vermelha são classificadas como gram-negativas. Ela vai habitar normalmente a mucosa da nasofaringe em aproximadamente 10% dos indivíduos saudáveis. Ou seja, vai habitar a mucosa, a parte de dentro da nossa nasofaringe. Ela é transmitida então por contato direto, pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Ou seja, dentro desses 10% das pessoas que têm essa bactéria, independente se você estiver infectado, já estivesse em tratamento, se estiver assintomático, você vai ter a capacidade de transmitir essa bactéria através do contato direto. Ou seja, se eu estou conversando aqui com uma pessoa e eu tenho essa bactéria na minha mucosa, na minha nasofaringe, com saliva eu posso transmitir outras secreções também, como catarro, muco. Então eu posso facilmente transmitir para qualquer pessoa que esteja em contato direto comigo. Essa bactéria, a Neisseria meningitidis, ela vai gerar três principais doenças aqui. A gente vai falar mais um pouquinho sobre cada uma delas agora. A pneumonia é a manifestação menos grave da doença meningocócica e ela é caracterizada por broncopneumonia em pacientes com doença pulmonar de base. Então, se o paciente já tem alguma doença pulmonar de base, já tem alguma doença anterior que afete o pulmão dele, provavelmente, se ele for infectado por essa bactéria, ele vai apresentar esse quadro de broncopneumonia. E é uma pneumonia que a gente trata normalmente, amoxicilina com clavulanato, etc. Como não é o foco dessa aula, a pneumonia em si, então eu vou passar para o próximo, que tem uma maior importância nesse caso. Bom, começando agora com a meningite meningocócica. Ela é uma inflamação purulenta das meninges que, devido à infecção da bactéria Neisseria meningitidis, como já foi falado, ela vai gerar uma emergência infecciosa que normalmente tem um índice de acontecimento maior na área pediátrica, ou seja, tem maior índice de acontecer em crianças e em jovens. A taxa de mortalidade para pacientes não tratados vai se aproximar de 100%, ou seja, uma taxa de letalidade altíssima, né? Se a pessoa não for tratada, muito provavelmente ela vai morrer por causa disso. Porém, se for tratada, a taxa de mortalidade é menor que 10%. Então, se o paciente conseguir for diagnosticado rápido, fizer o tratamento correto, provavelmente ele vai se safar dessa e com uma taxa baixa de sequelas neurológicas também. Quadro clínico. Normalmente ela vai acontecer de modo repentino, de um dia para o outro, 2 dias. Vai ter tem alguns sintomas mais inespecíficos, como febre alta e vômitos, e alguns sintomas mais específicos nesse caso, que são a sensibilidade à luz, sonolência, a rigidez na nuca. Esses sintomas mais inespecíficos, como febre alta e vômitos, bem comum de acontecer em crianças. Muitas vezes até é confundido com outros tipos de doenças, já que essas doenças baseadas na Neisseria meningitidis têm um diagnóstico mais difícil de ser feito. Alguns sinais clínicos que a gente tem
Não só para esse tipo de meningite, mas como para as meningites em geral, são um sinal de Kerner, que é a resistência e dor quando o joelho é estendido com o quadril totalmente flexionado, e o sinal de Brudzinski, que é o levantamento involuntário das pernas em irritação meníngea quando levantada a cabeça do paciente. Eu recomendo que se você quiser saber mais sobre esses sinais, é melhor procurar algum vídeo específico sobre eles, porque assim, somente pela imagem, é meio difícil de compreender. O diagnóstico são esses métodos de diagnóstico, porém o que mais vai ser feito normalmente vai ser o método de cultura, que é feito através da coleta de sangue e líquido cefalorraquídeo, que vai isolar esse material em busca de identificar qual o tipo de bactéria que tem lá. Também o exame, por exemplo, gasometria, hemograma, provavelmente vai dar alguma coisa alterada sim, mas isso está mais relacionado aos quadros que foram desenvolvidos a partir dessa infecção, não necessariamente para identificar qual a bactéria. Tratamento é feito com antibiótico, basicamente, e para quem teve contato com o doente, deve ser feita a profilaxia de contato. O que é a profilaxia de contato? A prevenção do contato. Quando a gente fala de método profilático, é método de prevenção. Então, se eu tive contato com alguém que foi diagnosticado com meningite coccígena, eu tenho que me isolar um pouco, tenho que ver se eu vou ter algum sintoma e se tiver, correr para o hospital, correr para o médico para poder fazer o tratamento. Essas são as drogas usadas: rifampicina, ceftriaxona, ciprofloxacino, e essas são as doses usadas. Normalmente aqui em dose única ou de duração de 2 dias. E aqui, falando sobre a parte mais grave das doenças geradas através da Neisseria meningitis, que é a meningococcemia grave, também conhecida como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Então, mais ou menos 1 a cada 4 casos de pessoas que tiverem doenças baseadas na Neisseria meningitis vão ter essa meningococcemia grave. Ela é classificada como uma septicemia. O que é uma septicemia? É uma infecção generalizada e grave que vai acontecer devido a um foco infeccioso dentro do corpo da pessoa. Agora, essa parte é importante. Quando a gente fala do quadro clínico da meningococcemia grave, a gente tem que pensar o seguinte: a meningococcemia grave, ela pode acontecer de duas formas. Pode ser que a pessoa está aqui, saudável. Pode ser que essa pessoa tenha diretamente a meningococcemia grave. Pode ser que aconteça. Mas muito provavelmente o que vai acontecer é a pessoa adquirir a meningite e a partir da meningite ela vai evoluir o caso para a meningococcemia grave. Então o que acontece? Muitos dos sintomas que a gente vai ver, os inespecíficos e os específicos, são basicamente os mesmos. Febre alta, vômitos, sensibilidade à luz, sonolência, rigidez na nuca, os mesmos. Porém, o que vai fazer a maior diferença na hora de observar se a gente está falando somente de uma meningite, meningocócica ou de uma meningococcemia grave, vai ser as erupções hemorrágicas petequiais. O que são essas erupções hemorrágicas petequiais? São essas bolhas e manchas pretas que normalmente vão acontecer nos pacientes. Essas bolhas acontecem nos braços, nas pernas e vão acabar. E esse é um fator diagnóstico bem relevante quando a gente vai dizer que esse paciente tem meningococcemia grave. Então, o diagnóstico, o padrão de ouro para identificar a infecção meningocócica é o isolamento bacteriológico da Neisseria meningitidis em fluidos corporais estéreis, como sangue e líquido cefalorraquidiano, como já falou antes. Aqui, o exame de cultura. O exame de cultura a partir do líquido cefalorraquídeo e do sangue. É o principal método de exame que a gente vai fazer para identificar se realmente é a Neisseria meningitidis agindo. O tratamento aqui ele é um pouco diferente porque a meningococcemia grave, como o próprio nome diz, ela é uma doença mais grave. Então, se chega um paciente para você,
que tem essa suspeita de meningococcemia grave, ele chega dizendo: de ontem para hoje, do nada, comecei a ter vômito, febre alta, uma rigidez na área do pescoço. Aí você pega a lanterna, bota no rosto dele, vê que ele tem uma sensibilidade à luz. E quando você olha o braço dele, braço, pernas, ele tem essas bolhas hemorrágicas. Provavelmente esse paciente vai estar com meningococcemia grave. Você vai fazer os testes, vai fazer os sinais, vai fazer a coleta para constatar que é essa bactéria. Se essa bactéria for constatada, o paciente ele tem que entrar em internamento imediato. E então o tratamento mais comum, tanto para crianças como para adultos, é a ceftriaxona. No caso de crianças, 100 mg por quilo ao dia, de 12 em 12 horas, assim de 5 a 7 dias. E no caso dos adultos, ceftriaxona, 2 gramas, 12 em 12 horas, por 7 dias. Também pode ser usado penicilina ou ampicilina no caso das crianças. Porém, normalmente, o mais recomendado vai ser sempre a ceftriaxona. Então, cadê? Então, esse aqui foi o vídeo. Todos os materiais que eu usei eu vou deixar aqui na descrição, só olhar. E, então, se você gostou, só deixa o like e até a próxima.